combinação de duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos, mais que e menos que, separadas por uma distância que aqui estamos chamando de d, forma um sistema que chamamos de dipolo elétrico. Para um dado dipolo elétrico, definimos uma quantidade que é o produto da carga pelo vetor distância. O que é o vetor distância? É um vetor cujo módulo é a distância de separação entre as cargas. A direção é a linha que liga as duas cargas e o sentido que vai da carga negativa para a carga positiva. Então, o produto da carga por esse vetor D é o que chamamos de momento de dipolo, aqui representado pela letra P. Como um exemplo de dipolo elétrico, temos a molécula de água, que é uma molécula que chamamos de molécula polar, porque ela tem naturalmente um momento de dipolo associado a ela. A molécula de água ela é eletricamente neutra, ou seja, a quantidade de cargas negativas e positivas são iguais. Porém, as ligações químicas fazem com que as cargas negativas fiquem mais próximas do oxigênio e as cargas positivas mais próximas dos átomos de hidrogênio. Então, o que a gente tem é que o átomo de oxigênio e um dos átomos do hidrogênio vão formar um momento de dipolo elétrico, vamos chamar de P1. O átomo de oxigênio e o outro átomo de hidrogênio vão formar um outro momento de dipolo P2. E a soma vetorial desses dois momentos de dipolo vai dar o momento de dipolo resultante da molécula de água, o momento P. A distância D, a distância de separação entre as cargas de uma molécula de água, é da ordem de 10 a menos 11 metros. O fato da molécula de água ser polar faz com que a água seja um excelente solvente de substâncias iônicas, como, por exemplo, o sal de cozinha. Outro exemplo de dipolo é o que chamamos de dipolo induzido. Por exemplo, no experimento de eletrizar um objeto e aproximar esse objeto de pedacinhos de papel, a gente sabe por experiência que esses pedacinhos de papel serão atraídos pelo objeto eletrizado. O objeto que aqui no nosso desenho está carregado positivamente, ele vai induzir a separação de cargas nas moléculas do papel. As cargas negativas vão ser atraídas pelas cargas positivas do objeto e as cargas positivas do pedacinho de papel vão ser repelidas pelas cargas positivas do objeto. Como resultado, a força de atração entre as cargas positivas do objeto e as cargas negativas do papel será mais forte do que a força de repulsão entre as cargas positivas do objeto e as cargas positivas do papel. Como resultado, temos a atração entre o objeto e os pedacinhos de papel. Agora vamos analisar o comportamento de um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico constante. Aqui eu tenho um campo elétrico que é constante e que está orientado da esquerda para a direita. E vamos ver a força que vai aparecer no dipolo elétrico devido a esse campo elétrico. O dipolo elétrico ele é constituído de duas cargas
negativa e positiva de módulo iguais. A carga positiva, ela vai sentir uma força orientada para a direita, e a intensidade dessa força será o produto da carga pelo valor do campo elétrico. A carga negativa vai sentir uma força orientada para a esquerda, e o módulo dessa força vai ser o produto da carga pelo campo elétrico. Então, o módulo da força atuando na carga positiva será o mesmo que o módulo da força atuando na carga negativa. Então, a força resultante atuando no dipolo, que vai ser a soma vetorial da força atuando na carga positiva mais a força atuando na carga negativa, vai ser zero. Ou seja, o dipolo ele não tem nenhum movimento de translação nesse campo elétrico constante. Agora vamos analisar o que acontece em relação ao toque sobre esse momento de dipolo. Torque é definido como sendo o produto vetorial do vetor posição ao ponto onde a força está atuando pela força. Então vamos tomar como origem a posição da carga negativa. Então eu vou calcular o torque a partir desse ponto, do ponto onde está localizada a carga negativa. Eu posso escolher esse ponto, a partir da onde eu calculo o torque, como sendo qualquer um. Então, eu estou escolhendo, em particular, na localização da carga negativa. Então, o torque resultante sobre o dipolo vai ser o torque sobre a carga positiva mais o torque sobre a carga negativa. Em relação a essa origem que eu escolhi sobre a carga negativa, qual é o vetor posição da carga positiva? Será esse vetor que eu estou chamando aqui de R+, e que vai coincidir com o vetor D. Qual é a força atuando sobre a carga positiva? Será o produto da carga pelo campo elétrico, Q vezes Z. Então, esse daqui é o torque sobre a carga positiva. Torque sobre a carga negativa. Como o vetor posição da carga negativa em relação ao ponto que eu escolhi para calcular o torque é zero, o torque sobre a carga negativa vai ser zero. Então, o torque sobre o dipolo vai ser carga vezes o vetor D, vetor campo elétrico. Carga vetor D é o que chamamos de momento de dipolo. Vetor campo elétrico. Então, o torque sobre um dipolo, na presença de um campo elétrico, é dado simplesmente pelo produto vetorial do seu momento de dipolo pelo campo elétrico. Qual o efeito desse torque sobre o dipolo elétrico? Esse torque vai fazer com que o dipolo elétrico tenda a se alinhar ao campo elétrico. Então, por exemplo, se o meu dipolo elétrico está nesse sentido
e o campo elétrico está nesse sentido, o produto vetorial de P com E, que é o toque, ele está entrando na tela. Então o toque ele está entrando aqui na tela. Isso significa que o momento de polo vai tender a girar nesse sentido. Ou seja, a tendência é que o momento de polo se alinhe ao campo elétrico. Podemos definir também a energia potencial de um dipolo na presença de um campo elétrico. Isso pode ser feito da seguinte forma. Imagine que você tenha um dipolo inicialmente formando um ângulo φ1 com o campo elétrico, e esse dipolo é girado até formar um ângulo φ2 com o campo elétrico. Então ele vai de uma posição formando um ângulo de φ1 até uma posição formando um ângulo de φ2. Pela definição de energia potencial, a variação de energia potencial nessa situação, ou seja, energia potencial na posição de ângulo φ2 menos a energia potencial na posição de ângulo φ1, é o negativo do trabalho realizado pela força elétrica quando o dipolo vai da posição 1 para a posição 2, da posição inicial para a posição final. Esse trabalho ele é representado aqui por essa integral. Uma integral de φ1 até φ2 do produto escalar do toque ao qual o dipolo está submetido, escalar essa variação infinitesimal de ângulo, aqui, esse vetor variação infinitesimal de ângulo. Esse vetor ele está apontando, nesse caso, para fora da tela. Então, o dφ é um vetor que aponta para fora da tela. E tem módulo igual a uma variação infinitesimal de ângulo. O toque, como vimos, ele está entrando na tela. É um vetor cujo sentido é entrando na tela, de forma que o produto escalar desses dois vetores vai ser negativo. Então, o produto escalar do toque por esse vetor infinitesimal de ângulo vai ser menos o módulo do toque vezes essa variação infinitesimal de ângulo. Então, a variação de energia potencial vai ser a integral de φ1 até φ2 de toque dφ. Módulo do toque, como o toque é o produto vetorial de P com E, o módulo do toque vai ser o módulo de P, módulo do campo elétrico, seno do ângulo entre P e o campo elétrico. P e E são constantes, eles saem da integral. Então, vai sobrar simplesmente a integração de seno de φ, que é menos cosseno de φ. Então, a variação de energia potencial será menos P E cosseno de φ2 menos PE cosseno de φ1. Então, definimos a energia potencial como sendo menos PE cosseno de φ, ou menos P escalar E. Então, a energia potencial é menos o produto escalar do momento de polo pelo campo elétrico. A situação de energia potencial máxima do dipolo vai acontecer quando
o dipolo e o campo elétrico tiverem a mesma direção, porém com sentidos opostos. Nesse caso, o produto escalar assume o seu maior valor negativo. Então, a energia potencial máxima é simplesmente P vezes o campo elétrico. E a energia potencial mínima vai acontecer quando o campo elétrico e o momento dipolo tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, a energia potencial mínima será menos P E. A situação de energia potencial máxima é uma situação de equilíbrio instável. Qualquer pequena perturbação no dipolo fará com que ele gire e tenda a se alinhar ao campo elétrico. A situação de energia potencial mínima é uma situação de equilíbrio estável.